Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula. Vamos para a parte 2 da nossa aula, que a gente está mostrando aqui como que faz a leitura analógica de um sensor de temperatura aí, usando o nosso transmissor, né, da Enders House, e a gente está usando também um cartão de expansão, que é o DVP06XAS. Então, vamos à continuidade da aula. Então pessoal, eu estou aqui com a aula passada, né, que a gente fez a configuração do cartão de analógica, a gente leu o valor já, né, de 200 a 1000, a gente fez a leitura, a gente viu que estava indicando lá mais ou menos 27 graus na aula passada, agora o valor aqui que eu coloquei online está em 423, né? Então se você fazer a matemática lá, você vai descobrir aí o valor em graus que a gente mostrou aqui usando essa tabela aqui, que é do conversor do nosso cartão, tá? Agora eu quero fazer o seguinte, eu não quero ler o valor em graus Celsius aqui, né, com duas casas decimais. Como que eu faço isso, gente? Então, a gente vai usar o comando, que é o scale, né? Eu vou transformar essa escala daí, que está de 0 a 1000, né? Na realidade, ela é de 200 a 1000. Eu vou converter ela para 0 a 100 graus, né? Em ponto flutuante, que eu quero que me dê duas casas decimais. Primeira coisa que eu tenho que fazer é converter esse sinal aqui ele é o valor inteiro. Eu tenho que converter esse D500 para um valor em ponto flutuante. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou tirar aqui de online, vou adicionar uma linha e vou usar o comando FLT. O FLT, o que ele faz? Ele pega um valor inteiro e transforma em float, né? Em ponto flutuante. Então eu vou converter o D500, vou jogar aqui no D510, tá? Então aqui no D510 já vai ser um valor ponto flutuante. Eu vou pegar, colocar aqui o M1000 aqui também, né? Precisa de ter esse contato, senão ele não vai compilar depois. Então eu coloquei M1000. Beleza, então aqui ele já vai pegar o valor inteiro e vai converter para ponto flutuante. Beleza, a partir de agora eu vou usar o bloco SCLP. SCLP, esse comando aqui, eu vou colocar aqui, ó. Só que como eu vou trabalhar com 32 bits, porque a gente trabalha o ponto flutuante, é a mesma coisa que o mesmo espaço, né? Mesma quantidade de bits você usa numa dupla inteiro, né? São 32 bits, eu tenho que colocar DSCLP, que é o bloco de escala para números de 32 bits. Quando você usa esse bloco, você tem que falar para ele, olha, eu vou usar um escalonamento com número duplo inteiro, né? Ou eu vou trabalhar com ponto flutuante. Quando eu quero trabalhar com ponto flutuante, eu tenho que habilitar um bit antes, que é o bit 1162. Então, antes dessa linha, antes do bloco, eu vou adicionar uma outra linha e vou fazer aqui, ó, pegar aqui o M1000 e vou habilitar esse bit. O bit, eu vou usar o comando set aqui, ó. Vou colocar uma bobina do tipo set para poder setar, manter ela sempre em 1. A bobina M1162. A partir desse momento aqui, ela vai trabalhar com ponto flutuante, o SCLP. Se lá embaixo você quiser trabalhar com duplo inteiro, você vai desabilita ele, que a partir daquele momento, daquele instante, daquela linha ali, ele já vai passar a trabalhar já com duplo inteiro, sem ser ponto flutuante. Vou posicionar o mouse aqui só para você poder ver, olha só. Device M1162, ó, switching, ou seja, ele chaveia entre decimal inteiro e binário flutuante por comando para a instrução SCLP. Se ele tiver em 1, é binário flutuante, né? Point, vai usar o ponto flutuante. Se tiver em off, vai usar o inteiro decimal, né? Então, no caso aqui a gente habilitou ele, deixamos em setado para ele já trabalhar diretamente com ponto flutuante. Aí eu consigo trabalhar com o número que tem vírgula, tá, gente? Quem não sabe o que é ponto flutuante é os números que tem vírgula. Então eu vou colocar aqui o M1000. Beleza. Como funciona esse bloco DSLP? Então eu vou pegar o valor não é o D510, vou colocar ele aqui, ó. Eu quero que eu pegue o meu D510 e vai usar os parâmetros que tiver no endereço, a partir do endereço D0, e eu quero o número da minha temperatura lá no D600. Eu poderia usar outro D520, D530, qualquer um, né? Eu vou usar no D600. Então, esse D510 é o valor da minha variável. Ela vai variar aqui de quanto, gente? A gente viu lá que ela pode variar de 200 a 1000. Esse D0 aqui são os parâmetros. Eu tenho que definir uns parâmetros para poder funcionar. Eu tenho que falar para ele qual que é o máximo da escala da entrada, qual que é o mínimo da escala da entrada, e qual que é o máximo da escala da saída e o mínimo da escala de saída. É nessa ordem, tá? Então, eu tenho que mover um valor para esse D0 aqui. Então, eu vou mover para o D0, depois para o próximo endereço, depois para o próximo endereço, depois para o próximo endereço. Tem que mover os 4 dados. É o máximo da entrada, mínimo da entrada, máximo da saída, mínimo da saída. Então, eu tenho que fazer uns blocos para mover esses valores, tá?
Então, para mover valor real, valor que tem float, eu vou usar o comando dmovr. Então, ó, dmovr. Então, eu vou colocar 4 blocos de movr aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, 4 vezes. Então, eu coloquei 4 blocos aqui de movr. Primeiro, vai mover para o endereço D0. Qual que é o máximo da minha escala de entrada? É 1000,00. Qual que é o mínimo? Olha só, gente, a nossa escala começa de 200, é de 200 a 1000 para virar 0 a 100 graus, que é 0 a 100% da saída. Então, aqui vai ser 200,00 e vou jogar, eu não posso jogar no próximo endereço, no D1, porque quando eu trabalho com valor real, ele usa 2 palavras. Então, como eu joguei esse valor aqui, que é de dupla palavra no D0, ele vai ocupar o D0 e D1. Então, eu tenho que jogar aqui no D2, tá? Agora, qual que é o máximo da minha saída? Minha saída é 100 graus o máximo, 100,00. Vou jogar no D4, sempre de 2 em 2, tá, gente? Trabalhando com número real. E o mínimo é 0 graus, 0,00. Vou jogar no meu D6. Beleza, então fazendo isso aqui, eu já vou trabalhar com ele já com número, com a temperatura já com 2 casas decimal. Vou descarregar no meu CLP, beleza, não tem erro, tá vendo, ó? Ok, agora eu quero ver a leitura, vou colocar online aqui, vamos ver se vai ler a temperatura aqui. Olha só, apareceu esse número maluco, né? Porque aqui no seu View tá mostrando automático, ó. View Monitoring Data Format. Coloca aqui para visualizar em float. Olha lá, 27,87 graus, tá? Então é a temperatura que tá lá no meu transmissor que tá mandando lá pro meu CLP. A temperatura já na escala normal, 27,87 graus. Você tá medindo a temperatura aqui com um número em ponto flutuante. Então, transformou para float, jogou aqui, habilitou o bit, 1162 e fez esse bloco de scale. Você vai ter a temperatura aqui, ó, tinininho, para você poder jogar lá na sua IHM. Então, por exemplo, vou pegar aqui, vou abrir o meu software da IHM aqui, o DopSoft. Eu tirei de online porque eu estou conectado com o cabo da IHM, porque eu vou colocar para a IHM lá me indicar essa temperatura lá na tela, lá no display dela. Vou criar uma telinha grandona lá, tá? Vou criar um novo projeto. A nossa IHM que está lá é a 103WQ, que é essa aqui. Vou trabalhar ela com CLP Delta, Finish. E vou criar aqui ó, um display, ó, elemento, indicador. Vou pegar aqui o Data Display numérico. Vou colocar ele aqui, ó. Coloquei grandão, vou colocar também uma fonte grande aqui, tá? Vou aqui no texto aqui, ó. Vou colocar um tamanho aqui, 48 ainda tá pequeno, 96, vamos ver se vai ficar legal lá, ó, tamanho bacana, porque a gente só vai mostrar isso, só para você poder ver. E vai ler qual endereço? Vai ler um D600, não é isso? Então vai ler o endereço D600. Dou Enter. Qual o tipo de dados, gente? Ó, Data Type, ó, tá? É um Double Word e o formato dele vai ser o quê? Float. Aí você colocar, olha, vamos supor que eu vou colocar 2 casas, 2 inteiros e 2 fracionários, tá? E vou dar OK aqui e beleza. Vamos ver se ele vai conseguir monitorar isso aqui já, tá? Vou ver se eu consigo simular ele online aqui, ó. Project Online Simulation. Aqui a porta minha é com 7, né? Acho que é com 7, vamos ver. Ó, tá lá, ó. Tá mostrando lá. Tá dando 28 e tá variando aqui as 2 casas decimais. Então é basicamente, ó, o que ele está monitorando aqui, ó. Vou colocar aqui no meu CLP aqui, ó. Vou colocar agora o CLP online. Quando eu estou com o CLP online, eu não consigo simular IHM online, tá vendo? Tá dando 28, que é justamente o que está lá na IHM, tá? Então, é só fazer isso, pegar o D600 e jogar lá para a sua IHM, tá? Então, com isso a gente conclui essa aula. Vocês já estão conseguindo agora pegar um sinal analógico, configurar o cartão e jogar lá para ler a sua temperatura. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se você gostou, aí dá o OK, dá o joinha pra gente, que é importante. Clique aí para comentar também, nos siga nas nossas redes sociais e faça os nossos treinamentos, tá? O link para os treinamentos a gente vai deixar aqui abaixo. Um abraço e até a próxima videoaula, pessoal.